Salário digno, educação de qualidade. Valorização começa com ganho real. Campanha dos trabalhadores em educação do setor privado. Bom dia, está começando mais um Extra Classe, iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares de Minas Gerais. O programa de hoje traz uma entrevista sobre a saúde do trabalhador. De acordo com dados do Ministério da Previdência, foram registrados no Brasil, entre 2008 e 2010, 55 mil casos de doenças do trabalho. No ano passado, 12 mil trabalhadores foram afastados por transtornos mentais, como o estresse e a depressão. Segundo especialistas, esses números podem ser bem maiores, já que muitas pessoas enfrentam dificuldades para comprovar a relação entre a doença e a atividade desenvolvida no ambiente profissional. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Paulo Rogério Albuquerque, professor e pesquisador da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília. Olá, professor. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Denilson. Bom dia. Professor, de uma maneira geral, qual leitura você faz do ambiente de trabalho no Brasil? Ele é muito nocivo à saúde do trabalhador? Infelizmente, o Brasil hoje tem 3 mortes a cada hora de trabalho, tem 3 acidentados para cada minuto de trabalho. Aí não pode dizer que seja uma coisa boa, né? Na verdade, nós estamos vivendo aí uma situação de calamidade pública que, infelizmente, não foi enfrentada com a forma devida, né? Certo. Agora, professor, por quais motivos o mercado de trabalho brasileiro traz tantos prejuízos, então, à saúde do trabalhador? Faltam normas para preservar a saúde? Na verdade, é uma convergência de vários fatores sociais, econômicos, fatores culturais, fatores religiosos, né? Enfim, aquela coisa de trabalhar faz bem, Deus ajuda quem trabalha, Deus ajuda quem madruga, sabe como é, Denilson? Então, assim, tem um peso para o trabalhador muito grande, ele tem que prestar contas ao patrão e a Deus, entendeu? Porque ele não pode dizer que está doente, ele não pode sentir uma dor, ele não pode fraquejar perante seus colegas, ele passa por manhoso, né? O professor faltar à sala de aula, que é o caso aqui de vocês aqui do sindicato, né? Eu agradeço muito o convite, estou muito feliz de estar aqui agora, mas é o caso dos professores, né? Se eu faltar à sala de aula, eu vou ter 40 pessoas ali que vão ficar me criticando, me culpando porque estou perdendo tempo. Então, assim, tudo isso faz parte de uma convergência que leva a uma má saúde do trabalhador. Não sei se eu consegui... Não, sim, perfeitamente. Mas as normas hoje existentes no Brasil são suficientes para preservar a saúde do trabalhador? A questão não é de norma. Quer ver um exemplo? As empresas não têm norma para tomar conta das máquinas. As máquinas adoecem das empresas. O empregador faz questão que a máquina fique inteira durante 20, 30 anos, tem todo um plano de manutenção, uma preocupação com a máquina, de inspeção, de troca de óleo, e essa preocupação não acontece com o operador da mesma máquina. Então, no Brasil tem um contrassenso, você não tem norma para proteger a máquina e a máquina é protegida. E você tem um monte de norma para proteger o trabalhador que, na verdade, não faz de conta que não tem proteção alguma. As normas não têm sido cumpridas, professor? Não. No limite, se todas as normas forem cumpridas, você vai ter morto e vai ter doente. Então, no limite, se as normas forem cumpridas, você vai ter, na verdade, a mesma situação de hoje, infelizmente. Porque o problema nacional hoje, é transtorno mental, é depressão, são doenças modernas, né? E as normas estão preocupadas com ruído, com calor. Sim. Agora, quais outras medidas, então, professor, poderiam ser tomadas para minimizar esse quadro e tornar o ambiente de trabalho, então, menos nocivo à saúde? O ponto central é o seguinte: a Constituição da República de 88, ela traz a saúde do trabalhador no campo do direito sanitário. No direito sanitário, que é o direito à saúde, você tem orçamento participativo, controle democrático no ambiente de trabalho, controle social, portanto, a comunidade tem que entrar dentro da empresa e prestar contas. A empresa tem que prestar conta para a comunidade. Então, essa mesma empresa que adoece por infecção alimentar na hora do almoço, que é fiscalizada pelo vigilante sanitário, ela tem que ser fiscalizada pelo controle social. Não tem nada a ver com norma trabalhista, entende? Então, assim, o que a gente precisa fazer agora para evoluir no sentido da Constituição da República é colocar o controle social para dentro das empresas. A empresa tem que prestar contas. As empresas boas têm que pagar menos tributos. As empresas que não adoecem, que investem, que realmente se preocupam com o trabalhador, têm que ter uma carga tributária reduzida. E, por outro lado, aquelas empresas que adoecem muito, têm que pagar mais. Porque simplesmente tem uma legião de 2 milhões de trabalhadores que chegam ao balcão do INSS todo ano, 2 milhões de pessoas todo ano. E a pergunta fundamental é: por que chega tanta gente doente no balcão do INSS? Né? Por mais que o INSS tenha suas dificuldades, sem dúvida, a questão está fora do INSS. As empresas produzem de forma um volume gigante de doentes, né? E esse volume tem que ser diminuído. O problema é a causa. Nós não enfrentamos a causa ainda. E o bom empregador já sabe que ele tem um grande espaço para
para melhora ambiental, para produtividade, para ganhar dinheiro. Saúde do trabalhador dá dinheiro para o patrão, entendeu? Esse é o quadro geral. Isso. Agora, o número de afastamentos por doenças ocupacionais tem crescido nos últimos anos no Brasil, professor? Na verdade, nós temos vários métodos de apuração de doença. Então, como são vários métodos, você termina não podendo comparar, entendeu? Mas, sem dúvida, houve um aumento de casos por conta da participação dos sindicatos, trazendo conhecimento para o trabalhador, seus direitos, a própria democratização da Previdência Social, né? O Brasil hoje tem mais de 1000 agências de Previdência, né? Você tem concurso público para médico perito do INSS, não há mais terceirizados dentro do INSS, então tem todo um movimento de melhora do Estado, do aparelho estatal para proteger o trabalhador, certo? Mas, de fato, nós temos um aumento dos doenças no Brasil. Pra você ter ideia, são 2 milhões de afastamentos por ano, entendeu? 2 milhões de afastamentos por ano. Quem puxa esses 2 milhões? Quais são as doenças mais importantes? Transtorno mental, dorsopatia, doença do dorso, lombalgia, discopatia, dorsopatias em geral é a primeira colocada. Segunda colocada, transtorno mental. Transtorno mental aí pega tudo, tá, pessoal? Alcoolismo, esquizofrenia, depressão, vigília do sono, né? Terceiro colocado, as tendinites, né? Bursite, epicondilite, tendinites, né? São os 3 primeiros colocados. Certo. Professor, vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita pela nossa equipe sobre este assunto e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Vamos lá. A jornada de trabalho começa cedo. Ao chegar na escola, é preciso lidar com crianças e jovens conversando e até mesmo gritando. No horário do intervalo, é hora de discutir o planejamento com a coordenação, apresentar as provas corrigidas, notas e diários de classe. Essa é a rotina do professor e ela não termina na escola. Em casa, é a vez de planejar, corrigir provas ou testar os recursos didáticos. Com o passar do tempo, o desgaste aumenta, o cansaço e o estresse aparecem e, com eles, os problemas de saúde característicos da profissão. As doenças relacionadas com a voz, a gente tem deparado com muitos professores com sofrimento mental relacionado com as condições de trabalho. A gente tem encontrado também muitos professores acometidos com as famosas LER, ou DORT, ou os distúrbios osteomusculares relacionados com o trabalho. Uma pesquisa realizada pelo Simprominas em 2009 mapeou as condições de saúde e trabalho dos professores da rede privada no estado. De acordo com o levantamento, cerca de 85% da categoria apontou que a exigência pelo cumprimento de prazos é o principal motivo de adoecimento dos professores. A pesquisa mostrou também os problemas na relação direta entre aluno e professor. Aproximadamente 41% dos docentes reclamaram que já foram agredidos ou ameaçados por alunos pelo menos uma vez. Embora os professores tenham considerado o ambiente de trabalho satisfatório, cerca de 42% deles afirmaram que a presença do pó de giz interfere nas aulas. Além disso, o risco de uma professora ter algum tipo de acidente ou doença do trabalho é cerca de 2 vezes maior em relação a um professor. Mas como minimizar esses problemas? Para a coordenadora da pesquisa do Simprominas, a implantação das comissões internas de prevenção de acidentes, as CIPAs, pode ajudar. Essa CIPA é muito importante no cuidado aí com a saúde, com a segurança, né, do professor. Não é à toa que ela faz parte da legislação trabalhista, ela tem esse norte, né, cuidar da saúde e da segurança dos funcionários, no caso, os professores. Essas comissões funcionam para identificar situações que contribuem para o desenvolvimento de mais de 250 tipos de doenças catalogadas pelo Ministério da Saúde. Periodicamente, o Ministério do Trabalho faz a fiscalização de como estão funcionando essas CIPAs, se estão de acordo com a legislação, né? Se estão fazendo tudo que deve ser feito. No caso, essa fiscalização diária, né, das condições de trabalho e saúde dos funcionários e o encaminhamento das decisões. Agora, professor, muitos trabalhadores reclamam da dificuldade de fazer com que os peritos reconheçam a relação entre a doença ocupacional e o trabalho desenvolvido em determinada empresa. Registrar a doença do trabalho no Brasil ainda é uma tarefa muito difícil? Por quais razões? Dificílima, né?
trabalhador tem que provar para todo mundo, inclusive para o médico perito, para o médico da empresa, primeiro para o médico da empresa, para ele pagar 15 dias de afastamento. E segundo para o médico perito do INSS para confirmar esse afastamento dado pelo primeiro médico. Então, na verdade, nós temos 3 médicos. O médico assistente, que emite o diagnóstico, o médico da empresa, que paga os 15 dias de afastamento, e o médico do INSS, que confirma esse afastamento por mais de 15 dias e diz, é mais 40. Okay? Imagina o trabalhador provar que essa dor do lombo, do lombar, é acidente de trabalho. Um professor provar que a doença da vocal, a dificuldade dele de corda vocal, é relacionada ao trabalho. Por mais óbvio que pareça, esse ônus é do trabalhador. Então, a lei foi alterada a partir de dezembro de 2006, a Lei 11.430, alterou, inverteu o ônus da prova. O que é isso? O trabalhador deixa de provar. Quem tem que provar é a empresa que aquele benefício não é acidentário, porque acidentário se presume. Um exemplozinho para ficar fácil. Trabalhador oriundo de uma sala de aula, oriundo de uma empresa que tem escola, escola privada, enfim, o professor oriundo desse trabalho, ele chegar com a reclamação, a queixa de corda vocal, automaticamente é acidente de trabalho. Quem vai ter que provar o contrário é a empresa. Quem diz isso? A Lei 11.430. Agora, isso acontece? Não, porque muito possivelmente esse tipo de programa não é veiculado e a gente não tem esse conhecimento colocado para o trabalhador, muito menos para os sindicatos. Aqui é uma chance que a gente tem de diálogo, né, para que os sindicatos façam valer essa lei. A lei da inversão do ônus da prova. Agora, professor, quais são os principais setores da economia em que as doenças ocupacionais são mais frequentes? Então, o Brasil tem 1.300 segmentos econômicos. São 32 milhões de trabalhadores formais. 98 milhões da população economicamente ativa. Esses dados que eu estou passando para vocês aqui são os dados da mão de obra formal, com carteira assinada. Aqui não tem servidor público, aqui não tem militar, aqui não tem autônomo, enfim, os demais regimes não estão considerados nesses dados. Na hora que você escalona esses segmentos econômicos, você verifica que o que mais aparece é prestação de serviço, porque são exatamente as doenças vinculadas a essas doenças modernas, né? São transtornos mentais. Depois você vai para trabalhadores da área financeira, depois trabalhadores da área da educação. Por que pareça, a educação está lá encabeçando essa lista, por conta dessas doenças novas, né? Que não tem diagnóstico fácil, né? Uma coisa é você quebrar o pé, fazer uma chapa radiográfica e mostrar, não, o pé está quebrado. Outra coisa, eu estou me sentindo mal, não estou bem, estou deprimido, está doendo aqui, está doendo acolá. Então, resumindo, você tem prestação de serviço, você tem entidades financeiras, entidades educacionais. Depois você vai para a indústria, basicamente, com traumas, né? Indústria, você tem muito trauma, e transportes. Certo. Agora, professor, qual a estimativa, aliás, hoje de gastos da Previdência com doenças ocupacionais? Então, por essa mão de obra formal, Denilson, nós temos 20 bilhões de reais ao ano, isso que a Previdência paga. E o que as empresas pagam de tributo para custear esses benefícios são 7 bilhões. Imagina aí que você tem 13 bi de diferença. Então, a quantidade de doentes que chegam no INSS não tem a contrapartida de custeio por essas empresas. Elas produzem muito mais doentes do que elas bancam. Essa conta tem sido gerada pelo empregador, embora quem a banca é o governo e a sociedade, é isso? Todos pagam para alguns adoecerem. Certo. Agora, professor, você é autor deste livro, que se chama Uma Sistematização sobre a Saúde do Trabalhador, do Exótico ao Esotérico. De um modo geral, qual a discussão você propõe nesta obra? O exótico é exatamente isso, é não produzir a qualquer preço. A sociedade não aguenta mais produzir a qualquer preço. O custo social da produção, que gera doentes, que gera sofrimento, é um custo que a sociedade não está mais a fim de bancar. Isso eu chamei de exótico. E o que é esotérico? É aquilo que a sociedade está disposta a bancar, sabendo que aquele ambiente é doentio, aquele ambiente é adoecedor. Então, nós precisamos ter um mineiro no subsolo, ter alguém no balcão do hospital, ter alguém em cima de uma aeronave, no navio. São trabalhos que vão sabidamente prejudicar o trabalhador. O que é esotérico aí? É quem tem que dar uma compensação para ele. Aposentá-lo mais cedo, a empresa tem que pagar mais tributo porque ele vai se aposentar mais cedo. O esotérico é no sentido, Denilson, de a sociedade entender que não adianta produzir bom, bonito e barato se não for sem contaminar o lençol freático, se não for sem adoecer o trabalhador. O esotérico aí é produzir bom, bonito, barato, sem proteger, sem contaminar o lençol freático e sem adoecer o trabalhador. Agora, essa discussão não está colocada hoje na sociedade, né? Tem que ter novas leis, porque as leis antigas foram importantes, mas no contexto Brasil agropastoril, lei de Vargas, Estado Novo. A gente está, pós-Constituição da República, tendo que refazer esse pacto jurídico, né? Qual a sua expectativa em relação a isso?
eu estou muito esperançoso. Está aqui o exemplo, está aqui agora, dessa discussão aqui agora. O Congresso Nacional está discutindo novas leis. Essa semana ainda eu participei de um debate no Senado Federal com o senador Paulo Paim e o senador Suplicy, lá, uma audiência pública. A coisa está movimentando. O próprio governo federal está mobilizado no sentido de colocar um eixo de saúde pública na saúde do trabalhador. Certo. Professor Paulo Rogério Albuquerque, agradeço a participação aqui no Extra Classe e a gentileza da entrevista. Muito obrigado, muito obrigado. Confira agora o vídeo da campanha do Simprominas pela Paz nas escolas e logo em seguida a agenda da semana. Tem algo errado quando em dia de prova o professor fica mais nervoso que os alunos. Tem algo de errado na escola. É hora de corrigir. Nesta terça, 10 de abril, às 7 horas da noite, o Cineclube Joaquim Pedro de Andrade vai exibir o filme Cortina de Fumaça. O longa coloca em questão as consequências da política de drogas vigente no Brasil e no mundo. Na quinta, dia 12, 6 documentários estarão em cartaz no Cineclube Uma Tela no Meu Bairro. Informações em www.simprominas.org.br. Professores da rede particular de ensino realizam assembleias nos próximos dias como parte das mobilizações da campanha Reivindicatória 2012. Em Poços, será na terça, 10 de abril, às 5 horas da tarde, na Regional do 5. Em Belo Horizonte, os professores realizam assembleia, com indicativo de greve no sábado, 14 de abril, às 10 horas da manhã, no auditório do sindicato. Nas regionais Uberaba, Uberlândia e Montes Claros, a assembleia também será no sábado, 14 de abril, às 9 horas da manhã. Informações em www.simprominas.org.br. Confira agora o Simpra em Movimento. Nos dias 30 e 31 de março, foi realizado na UFMG um evento com o objetivo de fundar um Instituto de Pesquisas Educacionais em Minas Gerais e debater os desafios do Plano Nacional de Educação. Discutirmos com convidados também e os representantes das entidades, aprofundando mais esses temas para tentarmos cada vez mais convergir sobre um primeiro tema de pesquisa, né, para sacramentar aí o trabalho do IP. Hoje nós teríamos um forte apoio para os 10% do PIB. O problema é que se isso for a plenário, ainda mais porque o Congresso Nacional tende a resolver questões que são mais polêmicas, como a Lei Geral da Copa e o Código Florestal, rapidamente aí no primeiro semestre, eu acredito que aí é difícil passar a tese dos 10% do PIB, porque o governo controla a base fortemente no plenário. Na comissão especial, os argumentos técnicos convenceram os deputados. Se eles votarem menos do que 10, é a prova de que não foi uma decisão técnica e foi uma decisão exclusivamente relacionada à má política que existe no Congresso Nacional e é uma realidade do nosso país. O debate contou com a participação de sindicalistas, estudantes, pesquisadores, professores e especialistas e contribuiu para as discussões em relação à educação no país. Nós esperamos que seja votado o mais rápido possível, essa é a posição do Fórum Nacional da Educação, porque saindo da Câmara ainda vai para o Senado e nós gostaríamos que o PNE fosse aprovado para poder começar a construção dos planos estaduais, dos planos municipais, que com certeza quem vão dar direcionamento às metas do Plano Nacional. Nós lutamos para 10% e até o presente momento o que se chega é no máximo 7%, numa perspectiva até 2020. Então consideramos insuficiente e é preciso que a sociedade civil brasileira se organize no sentido de disputar o orçamento público da União para o benefício do coletivo da sociedade brasileira. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br.
Um grande abraço e até a próxima semana. Salário digno, educação de qualidade. Valorização começa com ganho real. Campanha dos trabalhadores em educação do setor privado.